Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 83 e hoje nós vamos conversar sobre impactos dos meios de transporte, caça de animais, tráfico de espécies, perda de habitats, jornalismo ambiental. Tem coisa pra caramba pra gente abordar nesse episódio de hoje. E para falar sobre tudo isso, nós temos a presença de um convidado especial hoje, que daqui a pouquinho você vai escutar a voz dele. O meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira aqui. E tá aqui comigo o meu brother Arão. Salve galera, eu sou o Arão, sou biólogo. E tamo aí eu e o Flávio, né? Mais um dia de gravação nessa quinta-feira de muito vento aqui na nossa cidade, né? São Carlos é o Morro dos Ventos Uivantes, né? São Carlos é a cidade de clima de deserto, que de dia é calor pra caramba, à noite a gente quase morre de frio, mas tamo aí, né? É isso aí. Bom, galera, antes da gente partir para a conversa, eu quero pedir para você que está nos ouvindo para avaliar o episódio na sua plataforma preferida, aí onde você estiver ouvindo, e enviar suas impressões para a gente, né, sobre o podcast, sobre o episódio. É muito importante nós recebermos esse feedback dos nossos ouvintes. Então, quando você tiver um tempinho, dê quantas estrelas você julgar que a gente merece, né? Deixe a sua opinião sobre o podcast, sobre o episódio, críticas, elogios, sugestões de temas, de convidados. Pode mandar o que você quiser aí pra gente. E antes da gente partir também, né, para os tópicos, vou passar o bastão de novo pro Aron convidar a galera para as redes aí. Não pode faltar, né, o convitinho para as redes. Então, se você não segue a gente ainda, pode procurar. A gente tá na maioria das redes sociais, tudo @biologismo. Estamos nessa rede social nova aí que a gente ainda não sabe mexer, porque a gente é tudo tiozão, mas estamos aprendendo, né? Então, @biologismo, segue a gente, compartilha, não custa nada. Se você vê um post lá que você gostou, curte, porque ajuda bastante no engajamento e ajuda a gente, né? É de graça e você faz sua boa ação do dia também. Sua boa ação foi ótimo. Mas é isso aí, eu não manjo muito não dessas redes sociais tipo o Twitter aí, que é essa nova do Instagram, né? O Trends. Não, é Threads, né? Toda hora eu erro o nome da rede. Mas a gente tá lá e eu tô usando do jeito que quase igual o Instagram a gente tá usando, mas tá bom. Mais um lugar pra gente divulgar um pouquinho de biologia, de ciência e de memes sobre biologia e ciência. Isso daí, o mínimo que alcance de gente já tá bom, né? Melhor você passar informação pra uma pessoa do que você passar desinformação pra várias, né? Com certeza. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Mas então vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje nós temos como convidado uma das principais mentes por trás de um site de grande importância para a fauna, para a flora, né, para o meio ambiente brasileiro como um todo. Então deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado pela presença, por disponibilizar um tempo para bater esse papo com a gente. E seja muito bem-vindo ao podcast Biologismo, Dimas Marques. Opa Flávio, opa Aron, prazer grande estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar trocando experiências, trocando informação e como vocês falaram, o negócio é, mesmo que informando pouco, melhor do que desinformar muitos. É isso aí, exatamente. Pô, Dimas, legal demais ter você aqui. Antes da gente começar a conversa, queria também mencionar que eu conheci o Fauna News através da Susan, que é administradora aqui também, que também apresenta o podcast com a gente. E ela, inclusive, já indicou o site, o Fauna News e também o podcast Silvestres, algumas vezes aqui, né, no nosso quadro de indicações culturais. Então, com certeza ela gostaria de participar dessa conversa de hoje, mas infelizmente não deu certo. Então, né, agradeço a Susan por essa indicação. E
E quero pedir para você, Dimas, como a gente sempre inicia nossas conversas aqui, para você se apresentar, falar um pouquinho para os nossos ouvintes, contar um pouquinho sobre a sua formação, suas áreas de atuação. Então, Flávio, primeiro, Susan, obrigado, tá? Valeu por fazer essa ponte. Muito obrigado por divulgar o Fauna News, o Silvestres. Eu sou jornalista de formação, tá? Eu sou jornalista, trabalho com jornalismo desde 1991. Tá? Eu me formei pela Universidade de São Paulo, pela Escola de Comunicações e Artes. Posterior à minha formação como jornalista, eu cursei letras. Também lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Afinal de contas, minha principal ferramenta de trabalho é a língua portuguesa, né? Então eu fui dar uma aperfeiçoada nessa questão da língua portuguesa. E a minha carreira como jornalista começa por um universo que não tem nada, nem de perto com a questão ligada à fauna silvestre, a questão de meio ambiente, né? Eu comecei trabalhando com jornalismo de bairro. Eu sou da cidade de São Paulo e eu comecei fazendo jornais de bairro, uma redação pequena. Posterior a isso, eu fui ser repórter da área de segurança pública, na área de polícia. Fui repórter de polícia por mais de 10 anos. Tá? Eu comecei trabalhando... Eu tive uma oportunidade de trabalhar na redação de um cara que era muito controverso na época, anos 80 e anos 90, que era né? Depois ele tornou-se deputado, que era o Afanásio Jazade, né? O pessoal mais velho pode se lembrar, né? Ele era daquela geração contemporânea de Gil Gomes, que tinha aqueles programas na televisão do tipo Aqui Agora, e nessa época que a gente também vivia o auge do Diário Popular, jornal Diário Popular, o jornal Notícias Populares, estava meio que explodindo essa coisa da cobertura policial nos jornais de São Paulo. E eu passei pela redação do Afanásio Jazade. Posterior, eu fui para o jornal Diário Popular. Eu fui ser repórter de polícia durante a madrugada no jornal Diário Popular, tá? Que ficava bem no centro de São Paulo. E por onde eu fiquei durante 10 anos na redação do jornal do Diário Popular. E saí da editoria de polícia, fui para a editoria de cidades. E exatamente quando eu estava na editoria de cidades do jornal Diário Popular, ele posteriormente foi comprado pelo grupo da Globo, né? Do Grupo Globo, que tem a TV Globo, a Rádio CBN, o jornal O Globo, essas coisas. A Globo comprou o Diário Popular e transformou no jornal Diário de São Paulo. Tá? Nessa época em que eu estava no Diário de São Paulo, eu já estava fazendo a cobertura de cidades, questões como transporte, saúde, educação, questões cotidianas da rotina da cidade, das pessoas na cidade. Eu estava meio cansadão de fazer esse tipo de matéria, fazer matéria de polícia, esse tipo de coisa, e eu propus começar a fazer matérias ligadas a meio ambiente, tá, pro diário. E eles toparam, ninguém cobria meio ambiente naquela época, né? Só para lembrar, a gente tinha acabado... Não fazia muito tempo que a gente estava começando a criar uma cultura de jornalismo ligado ao meio ambiente no Brasil. A gente teve um boom desse universo quando teve a Rio 92, a Eco 92 no Rio de Janeiro, né, a conferência da ONU. Posterior a isso, muito veículo de comunicação soltou cadernos especiais, coberturas especiais, programas de rádio. O programa Repórter Eco da TV Cultura, ele é remanescente dessa época, ele é dessa época e ele, se eu não me engano, acho que é o único que sobrou, tá? E aí começou a rarear a cobertura ambiental novamente. Mas eu gostava dos assuntos ligados ao meio ambiente, sabe? Eu achava que era um negócio legal e eu me propus a começar a fazer a cobertura para o jornal. Eles toparam e isso foi no ano de 2001. Em 2001, exatamente nesse ano de 2001, foi quando foi publicado pela RENCTAS, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, é uma ONG que na época era sediada em Brasília, o primeiro relatório nacional sobre tráfico de fauna do Brasil, né? E eu fiquei sabendo, e foi um assunto que me chamou a atenção, porque eu gostava muito da questão de temas ligados à fauna silvestre, animais silvestres. E aí entrou a questão da minha experiência como repórter de polícia, repórter da área de segurança pública, porque a gente ligava a questão da fauna silvestre com um crime, que é o tráfico de fauna. Aí eu juntei os dois universos num universo só. E eu comecei a me interessar muito pela cobertura da questão ligada ao tráfico de fauna.
por conta desse meu interesse, passado algum tempo e por começar a trabalhar na cobertura de temas ambientais para o jornal, eu não fazia só a cobertura de tráfico de fauna para o jornal, né, mas fazia a cobertura de temas ambientais em geral, crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, questão de resíduos sólidos, questão de poluição atmosférica e por aí vai. Eu fui fazer uma especialização, fui cursar uma pós-graduação lato sensu na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Existia um curso naquela época que chamava Meio Ambiente e Sociedade. Para mim era extremamente interessante, porque naquela época a gente só achava cursos de especialização ligados à gestão ambiental, coisas que eram muito técnicas. Eu era formado, né, eu sou formado em jornalismo e em letras. Eu não tinha por que entrar em questões técnicas demais que um curso de gestão ambiental dava. Eu não ia entender, sabe? Eu não tinha competência técnica suficiente para me debruçar nesses assuntos. E o curso de Meio Ambiente e Sociedade trabalhava com o quê? Trabalhava com antropologia, trabalhava com ciência política, trabalhava com ciências sociais, trabalhava com a área de comunicação social. Era o meu universo. Tudo isso com a interface de meio ambiente. E a minha monografia foi, vamos falar assim, uma revisão bibliográfica sobre tráfico de animais silvestres. Isso nessa época. Continuei me especializando em tráfico de animais, coisas do tipo, em cobertura ambiental, fui fazendo alguns cursos, um aqui, outro ali, cursos menores, vamos assim dizer. Eu saí do jornal Diário de São Paulo, eu fui trabalhar posteriormente em revistas, eu trabalhei para a revista Mergulho, trabalhei para a revista Horizonte Geográfico, que existe até hoje. Eu fui ser assessor de comunicação da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, que é um órgão ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, do Estado de São Paulo. Na época era só Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão que faz a gestão das unidades de conservação paulistas, né? É o ICMBio do Estado de São Paulo, a Fundação Florestal. E nessa época, me deu a louca de duas coisas, assim. Tentar um mestrado e lançar o Fauna News. Por quê? Porque eu estava como assessor de comunicação e eu estava sentindo falta da questão da reportagem. Eu lancei o Fauna News e, na sequência, eu fui fazer um mestrado eu voltei para a Universidade de São Paulo, voltei para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde eu fiz um mestrado em que eu fiz a análise, tá? Análise de textos da cobertura da Folha de São Paulo e do jornal O Globo, que eram os dois maiores jornais impressos de circulação diária do país, a cobertura deles sobre o tráfico de animais silvestres. Tá? Eu fiz uma análise de discurso, análise crítica de discurso, dos textos publicados sobre tráfico de animais na Folha de São Paulo e no jornal O Globo. E basicamente foi essa a minha trajetória, contando rapidamente da minha formação como jornalista, onde que eu entro na questão ambiental, e aí dali para frente foi quando eu criei o Fauna News, e o Fauna News não foi nenhuma criação como site, nada disso. Eu criei como um blog. Na época era uma época que todo mundo lançava blog. Isso foi em 2011, todo mundo lançava blog, e eu lancei naquela plataforma Blogspot, que era Blogger, né? E eu simplesmente coletava notícias que saíam sobre tráfico de animais, e eu comentava essas notícias no blog, por texto, porque eu sempre considerei que a cobertura sobre tráfico de animais, ela sempre foi muito fraca, sempre foi muito superficial. Né? Basicamente, você faz aquela cobertura como... houve uma apreensão de papagaio, esses papagaios são levados para um centro de triagem e a história morre por aí. Tá? É a mesma coisa de apreensão de cocaína. Beleza, pegou o cara, o traficante lá com cocaína, apreendeu, morreu a história. Ninguém sabe o que faz depois, o que acontece depois. E eu queria contextualizar esse tipo de informação. Né? Ninguém sabe o que acontece quando animais silvestres são apreendidos com traficantes de fauna. O que acontece com esses bichos? Salvamos esses animais? Não. Esses bichos têm toda uma história e é uma jornada muito complicada no pós-apreensão, até, se tiverem sorte, conseguirem retornar para a vida livre. Né? E aí eu comecei a fazer o Fauna News como um blog em 2011. Em 2013 eu transformei num site, porque eu achei que eu comecei a fazer matérias
como repórter colaborador, como freelancer para algumas revistas, e aí eu fui fazer para a revista Terra da Gente, que era do grupo da IPTV, aqui do interior de São Paulo, né? E eu fiz matéria sobre atropelamento de animais silvestres, foi quando eu tive contato com a questão da ecologia de fauna, de estradas, né, ecologia de transportes, e tinha acabado de sair uma pesquisa, que me deixou com o queixo caído, 475 milhões de animais silvestres são atropelados todos os anos somente nas estradas e rodovias do Brasil. Eu falei, o negócio sabe, uma quantidade que me surpreendeu, assim, foi um soco no estômago. Eu falei, não, preciso colocar isso no Fauna News. Aí, posteriormente, começaram alguns parlamentares no Brasil, né, a fazer campanha para o retorno da caça comercial no Brasil, né, e para caça de entretenimento, a caça esportiva no Brasil, né. Falei, vou entrar nessa, vou falar sobre caça. E aos poucos eu fui colocando, agregando temas, saí só do que era exclusivo de tráfico de animais, entrou ecologia de transportes, entrou caça, até uma hora que eu falei, quer saber de uma coisa? Tudo que tiver no universo dos animais silvestres vale como pauta para o Fauna News. E aí a gente foi ter uma trajetória até hoje que a gente está crescendo o Fauna News, né? Saí daquela plataforma Blogspot, comprei um domínio, montei um site, a gente acabou de lançar uma versão nova, um portal novo para o Fauna News, está novinho, com nova identidade visual, né? E eu fui agregando um monte de coisa. Hoje em dia a gente tem cerca de 50 colaboradores em 12 colunas temáticas, né? Que a gente tem desde pesquisadores, gente que desenvolve pesquisas, como a professora Vera Maria Ferreira da Silva, do INPA, lá da Amazônia, que é uma das maiores especialistas em boto vermelho, em mamíferos aquáticos. Ela escreve para o Fauna News. A Suzana Pádua, presidente do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, ela escreve para a coluna Educação Ambiental, do Fauna News. Professora Elidiomar Ribeiro da Silva, né, da Unirio, entomologista. Os textos dele são sensacionais sobre zoologia cultural, né? Então eu fui agregando gente ali, coisas que eu não tenho competência para escrever, mas eu tenho, vamos falar assim, noção jornalística, e fui montando um agregado de colaboradores para a área das colunas, mais a parte do jornalismo estrito sensu, né? Então é isso, o Fauna News está aí, e eu quero transformar o Fauna News no grande portal de referência jornalística sobre fauna silvestre do Brasil. Tá? Eu posso falar que o Fauna News é o único portal jornalístico especializado em fauna silvestre do Brasil. Eu não conheço, até pouco tempo atrás, eu não conhecia outra experiência como essa no mundo. Tem um portal, tem um site que faz algo relativamente parecido, e é lá na Ásia, no Sudeste Asiático. Fora isso, a gente tem veículos de comunicação, veículos jornalísticos especializados em meio ambiente, como o Eco Nordeste, Envolverde, Mongabay e por aí vai. Mas eles não são especializados em fauna. O Fauna News não. A gente só fala sobre fauna silvestre. Nossa, sensacional. E que apresentação que você deu pra gente aqui, né? Como começou, né? Como foi idealizado, o que mudou. E já aproveitando já o embalo, então, se pudesse falar pra gente, assim, tem alguma diferença? Tipo, foi totalmente outra coisa que você idealizou ou seguiu mesmo? Era aquilo que você queria e você foi seguindo um plano? Era isso? Onde chegou o Fauna News, onde vai chegar o que você sempre quis? Ou foi uma outra coisa que você idealizou e acabou se tornando diferente? Olha, eu comecei como um simples blog. O que eu queria fazer com um blog? Naquela época, existiam muitos blogs e muita gente tinha boa audiência com os blogs, né? Um blog é aquela coisa quase que como um negócio autoral mesmo. Eu queria escrever sobre tráfico de animais silvestres. É isso que eu queria. Eu queria estar escrevendo, me especializando, entender, saber o que era. E o fato de você fazer textos sobre isso, você se informar sobre isso, você ler muito sobre isso, te faz aprender sobre o assunto. Você não precisa fazer um curso, né? O jornalismo tem dessas vantagens, assim, o fato da gente entrevistar muita gente, conversar com muita gente, ter acesso a muitas fontes, sejam elas bibliográficas ou fontes orais, nos permite fazer quase que um curso de dia a dia. No seu dia a dia você vai aprendendo, você vai se especializando em alguns assuntos, você vai tendo mais a manha
sobre alguns assuntos. E eu queria isso sobre o tráfico de animais, porque eu achei que o assunto tráfico de animais era um assunto que tinha uma relevância muito grande e era muito maltratado pela mídia, tá? Pela imprensa. Na época, como eu falei, o relatório da Renktas nos informava que aproximadamente 38 milhões de animais silvestres eram retirados da natureza brasileira todos os anos para abastecer o mercado mercado ilegal de fauna, tá? E eu queria entender isso. E eu queria escrever sobre isso. E eu, quando não tinha oportunidade de escrever isso em veículos de comunicação no meu dia a dia, nessa época eu estava como assessor de comunicação da Fundação Florestal e eu sentia a falta de ser repórter, eu resolvi lançar o Fauna News. E eu não tinha a menor expectativa ou a menor ideia de que o Fauna News poderia chegar a ser um portal. Mesmo porque, assim, a gente, como fala em portal hoje, a gente não tem, naquela época, não tinha a menor ideia do acesso à tecnologia que a gente tem hoje, para a gente montar essas coisas. É a mesma coisa de perguntar para vocês, pô, vocês imaginavam que um dia ia ter um podcast? Não, porque você, sabe, uma que, assim, essa coisa do podcast é uma linguagem relativamente nova, e outra coisa, o acesso a esse tipo de tecnologia que nos permite estar gravando esse material, tá tudo num trabalho digital e que você no computador você consegue fazer edição, publicar, já tem uma plataforma que já distribui a encrenca toda, era impensável, né? Então, eu não pensava. O que eu pensava, para não mentir, era que, quem sabe, o Fauna News poderia chegar a ser uma agência de notícias ligadas à fauna. Eu cheguei a pensar na possibilidade de ter, assim como tem as agências de notícia, como Reuters, France Press, esse tipo de coisa, a gente pudesse ter repórteres que fizessem matérias sobre fauna silvestre, essas matérias estivessem numa plataforma e outros veículos de comunicação se abasteceriam do material que nós produziríamos. Você entende? Então, sei lá, o Portal G1, ou o UOL, ou simplesmente os sites ou veículos de comunicação menores, de interior, ou de rádios comunitárias, ou de cidades menores, quisessem ter um conteúdo sobre tráfico de animais, poderiam entrar vamos falar assim, numa plataforma do Fauna News que fosse para pegar esse material e veiculá-lo. Era o máximo que eu imaginava. Tá? Com o tempo, essa coisa de você poder fazer um site, você poder fazer uma plataforma de acesso melhor, quase que um hub de linguagens, porque, por exemplo, se você coloca hoje em qualquer portal como o UOL, como o G1, e até agora o Fauna News, você tem texto, você tem áudio, você pode ter um canal no YouTube, você pode agregar muitas linguagens e ter ali um universo de possibilidades de linguagens diferentes para você fornecer conteúdo para o seu leitor, para o seu ouvinte, para quem quer que seja, para o usuário do seu serviço. E isso eu não tinha a menor ideia que haveria essa possibilidade de fazer. Mas está aí, né? É um projeto que agora é algo que a gente está amadurecendo em 2023, da gente tentar se moldar como um veículo comercialmente, isso eu quero dizer assim, economicamente viável. Tá? Por quê? Desde 2011, quando o Fauna News saiu como blog, até hoje, o Fauna News não me dá dinheiro. Eu não ganho dinheiro fazendo Fauna News. Tá? Eu sempre fiz um negócio que a ideia era veicular para o maior número de pessoas possível informações de qualidade sobre tráfico de animais e, posteriormente, sobre temas ligados à fauna silvestre. É o que vocês fazem aqui, vocês querem fazer a divulgação. Tudo bem, o meu caráter é jornalístico, de vocês seja mais em termos de divulgação científica, mas a gente tem o mesmo que, entre aspas, objetivo, né? Que é o quê? É entregar informação de qualidade para o maior número de pessoas possível. Tá? Esse é o grande objetivo. Mas o Fauna News, usando com as ferramentas jornalísticas, ele sempre foi voluntário para mim. Era um negócio que eu fazia, então assim, eu ganhava dinheiro trabalhando para as empresas jornalísticas como repórter freelancer, e era um negócio que eu fazia, vamos falar assim, a minha militância. Então era a minha militância como, entre aspas, ambientalista, utilizando o jornalismo como ferramenta, fornecendo informação de qualidade. Esse era o cerne, sempre foi o cerne, né? A ideia, a essência do Fauna News. Só que chegou num ponto, Aron e Flávio,
em que eu passo a gastar mais meu tempo, melhor, eu passo a investir mais do meu tempo fazendo Fauna News do que fazendo meus freelas para ganhar dinheiro, você entende? A partir do momento em que eu passei a ter colunas temáticas e eu passo a receber todo dia material, os artigos escritos pelos articulistas, em que eu tenho que revisar, eu tenho que pegar foto, tenho que editar, tenho que subir na plataforma do Fauna News, em que eu penso em pauta de podcast, em que eu penso em gravar o podcast, em que eu penso todo o universo do Fauna News e fazer matérias também para abastecer a outra parte jornalística do Fauna News, eu começo a gastar muito tempo e ganhar nada de dinheiro. E aí eu paro e pergunto, falei, pô, por que não tentar tornar o Fauna News o meu ganha-pão? E é nesse momento de transição que a gente está atualmente. Eu coloquei isso na cabeça basicamente em 2022, que amadureceu, assim, em 2021 deu a coceira, em 2022 eu comecei a me coçar para mudar, tá? E a trabalhar realmente nesse processo, então de 2021 e 2022, para que isso seja possível. Tá? O que aconteceu é que em 2022, e está terminando de acontecer, uma primeira fase nesse processo todo, que é eu estruturar o Fauna News para ele ser um veículo profissional de primeira linha em termos de infraestrutura. Então, o que é? É ter o portal que, se você acessar hoje o www.faunanews.com.br, você vai ver um portal que ele não tem nem 5 dias que está no ar. Tá? Ele tem uma semaninha que ele está no ar aí. E a gente vai terminar de aparar as arestas dele. Mas de primeira linha, com usabilidade pensada, facilidades pensada, toda uma arquitetura de informação pensada para facilitar o acesso, com áreas para o podcast, com áreas para as web stories, com áreas para reportagem, com áreas para as colunas temáticas, entende? Está tudo ele pensado. Então, a gente tem um portal novo. A gente criou uma identidade visual nova para o Fauna News, modernizando a identidade visual do Fauna News. Antes, o Fauna News tinha como logo um tucaninho, escrito Fauna News com as cores preto, vermelho e amarelo e um pouquinho de cinza. Hoje o Fauna News está com uma outra identidade visual, né? Em verde e azul, tá? Que tem toda uma explicação legal, porque o pessoal do designer gráfico monta, a gente contratou uma designer, tá? Para fazer isso daí. Então, a gente está colocando uma infraestrutura de primeira linha. A gente lançou o podcast, o Silvestres, que agora em agosto completa 1 ano. É um podcast quinzenal, né? Em que a gente também trabalha os temas de forma jornalística, os temas que estão aí em pauta, quentes, né? no noticiário. Né? E a gente vai lançar agora para o começo de agosto a nossa newsletter, vai se chamar Newsletter do Fauna, tá? É uma newsletter semanal com uma curadoria de conteúdo com o que de melhor foi notícia sobre fauna silvestre naquela semana. E ali nessa newsletter vai ter não só as notícias que o Fauna News produziu, os artigos que o Fauna News publicou, mas também aquilo que a gente que foi publicado, foi veiculado por outros veículos, como o Eco, Agência Envolverde, Mongabay, Portal G1, o UOL, seja lá quem for, publicou uma notícia interessante de fauna silvestre que a gente acha que valha a pena, vai estar na nossa newsletter. Assim, o Aron, durante a semana inteira, por exemplo, ou o Flávio, ou a Susan, não teve tempo, nenhum de vocês teve tempo de saber o que aconteceu no dia a dia, atropelamento de fauna, apreensão de animais silvestres, um livro novo que saiu, uma pesquisa nova, né? Então você vai receber na sua caixa de e-mail a newsletter do Fauna, vai abri-la e ali vai estar, vamos falar assim, uma curadoria, um comentado, olha, na região norte saiu sobre tal coisa, na região sul saiu sobre tal coisa, na região nordeste, o Diário de Pernambuco publicou tal coisa, você entende? Então a gente vai fazer uma curadoria com aquilo que a gente acha que foi o mais representativo para a semana, o que houve de destaque na semana de notícias, e a gente vai oferecer isso tudo gratuitamente. Tá? A gente não tem paywall, não precisa pagar, não precisa fazer nada. Né? Tudo gratuitamente. Né? E outra coisa que a gente está lançando, livro. A gente colocou o Fauna News como editora agora. É uma novidade. Né? A gente
A gente ainda não tinha anunciado em primeira mão aqui, vamos brincar assim, no biologismo, a gente está anunciando. Terminamos agora o primeiro livro do Fauna News, tá? Que é sobre ecologia de transportes. Tá? O título dele é Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes, Desafios para a Conservação da Fauna. O que é esse livro? Desde 2015 até hoje, a gente tem uma coluna semanal sobre ecologia de transportes. Começou com uma ecologia de estradas, de rodovias, e agora a gente abriu para os outros modais, chamando então de ecologia de transportes. Quem escreve os artigos para essa coluna? Inicialmente, foi o pessoal lá do NERF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias. Tá? Então, são os pesquisadores, mestrandos, doutorandos, o pessoal de pós-doc, que faz pesquisa em ecologia de rodovias, em ecologia de ferrovias, em ecologia de transportes. Né? Além deles, contribuem também os filiados da RET Brasil, que é a Rede de Especialistas em Ecologia de Transportes. Tá? Então, toda quinta-feira a gente tem um artigo. Imagina a quantidade de textos, de artigos, em que eles comentam pesquisas, em que eles comentam fatos, em que eles comentam livros, sendo publicado pelo Fauna News de 2015 até hoje. O que a gente fez? Selecionamos 101 melhores artigos. Como é que foi feito isso? A pesquisadora, a bióloga Larissa Oliveira Gonçalves, que é do NERF e que escreve desde 2015 para o Fauna News, para a coluna, ela chegou para mim com essa ideia, eu já tinha meio que também essa semente da ideia, e aí a gente organizou um grupo para ir selecionando esses artigos. Selecionamos os melhores. É uma coletânea de artigos, cara. Então, e aí a gente fez um e-book, a gente fez vamos falar assim, um crowdfunding, né? Uma vaquinha digital para a gente custear projeto gráfico, revisor, tudo isso. E aí, também o custo de adaptação para acessibilidade para pessoas portadoras, para as pessoas com deficiência, tá? Porque um e-book vai sair em PDF, então vai ter toda a questão da acessibilidade pensada, isso daí. E esse livro e esse e-book a gente vai distribuir gratuitamente, a gente vai encher o saco das faculdades, das bibliotecas onde tem curso de biologia, de ecologia, onde tiver curso na área de ciências naturais, a gente quer que esse livro esteja lá. O livro tem ficha catalográfica, ISBN, tudo certinho para que ele entre nas universidades. Tá? É um livro que a gente pensa que talvez o aluno de graduação em biologia possa ter contato com a ecologia de estradas e o universo todo de possibilidades da ecologia de estradas por meio desse livro. E falar, será que é uma área interessante para eu fazer uma iniciação científica, para eu pensar em algum laboratório para trabalhar, para eu fazer meu mestrado? Sei lá. É a nossa contribuição na parte da divulgação científica no Brasil, de valorizar a ciência. Tá? Então, esse livro está pronto. É coisa de mais umas... A gente vai organizar um lançamento, coisa do tipo, eu preciso adaptar o site novo para colocar o livro ali, para estar disponível para download para todo mundo. Tá? E é isso. O Fauna News, então, hoje ele se montou com uma tremenda de uma infraestrutura que agora eu preciso correr atrás de quê? De fazer com que ele me dê o mínimo recurso financeiro para eu manter essa máquina. Porque não adianta você criar, entre aspas, uma Ferrari e não ter piloto para a Ferrari. Grande coisa, o carro fica parado. Então a gente montou um site legal, portal legal, podcast que está se estruturando, vai melhorar muito, mas tá aí um podcast, o Silvestres, uma editora de livros, esse tipo de coisa. Só que agora eu preciso ganhar dinheiro para montar equipe, para montar tudo isso daí. Né? Para a gente deixar de ser voluntário e passar a viver de Fauna News, que eu acho que é extremamente honesto e válido. Que fantástico saber de tudo isso, e eu concordo 100% com você, é extremamente honesto e válido que você tenha como retirar um recurso do site, né? Depois de tanto que você investiu nele, né? Depois de tanto tempo, de tanto esforço, né? Tanto sangue, suor e lágrimas aí investidos, né, no Fauna News. E muito bacana saber por diversas maneiras que vocês fazem o conteúdo chegar nas pessoas, né? Através de notícias, reportagens, artigos, o podcast, né? Que você já comentou que está quase completando um ano, né? Daqui a pouquinho completa um ano. E agora com esse livro também, né? O novo projeto aí que tá para ser lançado. Bacana, legal demais, parabéns, você está de parabéns por todo esse esforço
empenhado aí no site e em prol do meio ambiente, né? Acho que é um trabalho que merece toda a nossa admiração, né? Ainda falando sobre isso, né, sobre toda essa experiência que você tem nessa área, né, são décadas aí, né, mais de 20 anos atuando na área, né, e como jornalista ainda mais, né, mas nessa área ambiental, com certeza você adquiriu bastante, né, muita expertise, né, você tem muitas experiências trabalhando nesse campo, né. Então eu quero saber, até para quem se interessa, né, pela área, quais você considera que são as principais dificuldades em trabalhar com o jornalismo ambiental? Qualquer área do jornalismo tem a sua especificidade e, lógico, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, tá? Vamos falar assim, o jornalismo ele tem que ter como base de tudo saber fazer jornalismo, independentemente de qual área você vai fazer cobertura. Tá? Então, o jornalista tem que ter, vamos falar assim, uma formação como profissional da comunicação social bem interessante. Ele tem que saber fazer notícia, fazer reportagem, ter noção de rádio, noção de televisão, ter noção dos diferentes textos, gêneros textuais, ter noção, sabe, ter base para fazer reportagem, montar uma pauta, sabe? Noção de que você tem que trabalhar com isenção, tá? O que é isenção? É você saber ouvir todos os atores que podem estar envolvidos numa determinada questão. Não existe essa de que jornalismo tem que ser sem opinião, que o jornalismo não tem lado, não sei o quê. Com qualquer coisa, tudo tem um lado. Tá? Então, é uma bobagem a gente achar que, ainda mais em algo que é ligado às ciências humanas, né, você não vai ter uma certa subjetividade na escolha das suas fontes de entrevista, na escolha das palavras que você elabora um texto, na escolha dos temas que você prepara para a pauta, tudo tem uma certa subjetividade aí, tá? Então, o jornalismo, ele navega nessa área. Então, o jornalismo ambiental, quem trabalha com qualquer área do jornalismo, tem que ter muito bem definido isso aí como um alicerce por fazer jornalismo de qualidade, tá? Agora, para caminhar para o jornalismo de meio ambiente, na área ambiental, jornalismo ambiental, cara, primeiro, assim, você tem que gostar. E segundo, você tem que ter uma noção de que você vai estar entrando numa área que não é uma área necessariamente muito próxima das ciências humanas, você vai estar ligando com ciências da natureza, e que te obriga a estudar muito, cara, sabe? Assim, então, você precisa ter uma boa noção desse universo das ciências naturais, das ciências da natureza, para que quando você, por exemplo, receba uma pauta, ou você vai desenvolver uma pauta, você simplesmente não fica fazendo pergunta besta, assim, sabe? Pô, tem perguntas sabe, que não precisariam ser feitas, porque você já fez uma pesquisa prévia, você já estudou o assunto, sabe? Você otimiza. Porque, entre aspas, a pessoa fala, não tem pergunta besta. Não tem pergunta besta se você realmente não sabe, ou tem dúvidas, coisas do tipo, porque você estudou e você tá no caminho de desenvolver a pauta. Agora, se você pega e simplesmente pega um assunto, chega no lugar, não tem a menor noção do que está acontecendo, você não precisa estar fazendo determinadas perguntas, você vai fazer pergunta desnecessária. Tá? Mas o saber desenvolver uma pauta é importante na área que você tenha informação mínima sobre o assunto, porque muitas vezes é o que eu chamo de passa-moleque. Você recebe um release ou você recebe uma informação totalmente enviesada que tem um interesse por trás. E aí você precisa ser, entre aspas, malandro e ter informação e falar por que o cara está me divulgando essa informação? O que tem por trás dessa informação que está me chegando e eu preciso dar uma investigada nela? Isso tudo é feeling de jornalista. E isso serve para jornalismo ambiental, para jornalismo esportivo, para jornalismo econômico, político, moda, seja lá o que for. A dificuldade no Brasil, que sempre teve para o jornalismo ambiental, é aquilo que eu expliquei logo no começo da nossa conversa, que em 1990, na década de 90, depois da Rio 92, da década de 1990, a gente teve um boom, teve muito caderno, suplemento sobre meio ambiente,
e o diabo a quatro, e depois isso foi rareando. Uhum. E as pautas de meio ambiente sempre foram consideradas pautas de segunda linha, pautas não necessárias, não prioritárias, o termo correto seria esse. Por exemplo, se você vai fechar um jornal ou uma revista, isso na época dos impressos, tá? Em que você tinha limitação de espaço. Então você tem lá X páginas. Então você tem uma página para política, uma página para economia, uma página para isso, para aquilo, e você precisa colocar notícias sobre transporte, sobre saúde, sobre educação, falta de vaga na escola, problema de transporte para você chegar no trabalho, problema de emprego, problema salarial. Você acha que o editor vai colocar isso ou vai colocar uma questão ambiental no jornal? Então caía, sempre caía, e eu falo caía, é um jargão nosso, sempre caía, sempre não era publicada a pauta ambiental, a notícia ambiental. Isso aconteceu muito, durante muitos anos foi isso. Até que esse nosso deixar para o segundo plano a questão ambiental, não só no jornalismo, mas também em políticas públicas, no nosso trato social com a questão ambiental, porque o jornalismo, na verdade, ele reflete aquilo que está acontecendo na sociedade. Os jornalistas são pessoas. Tá? Então, deixando para segundo plano a pauta ambiental, por quê? Porque a sociedade em si deixa em segundo plano a questão ambiental, sempre deixou. Mas uma hora, aquilo que a gente fala, uma hora a água bate na bunda. E aí, o que era uma questão climática virou uma crise climática que se transformou numa emergência climática. E a gente está entrando agora falando de crise de biodiversidade. Tá? E são ondas que vão acontecer, a gente vê as COPs, seja ela da Conferência do Clima ou da Conferência da Diversidade Biológica, a CDB, são todas questões agora que estão muito emergentes, porque a água bateu na bunda, a gente está começando a ter que conviver num ambiente que está cada vez mais hostil por conta das ações humanas. E isso está fazendo com que, então, você não tem como brigar com a notícia. A quantidade de alagamentos por conta de transbordamento de rio, por conta de ocupação irregular e imprópria do solo, a quantidade de zoonoses por conta do trato que a gente dá com a fauna, a Covid está aí, mostrou esse tipo de problema. A questão de falta de água, a questão de alteração climática, tudo isso nos está forçando a pauta ambiental, forçou a pauta ambiental a entrar no primeiro plano. Então, aos poucos, eu nunca imaginei que eu fosse ver tanta notícia ambiental no Jornal Nacional. Tem hora que você tem blocos inteiros de notícias especificamente para as questões ambientais. A gente chegou, a questão ambiental chegou como prioridade nas pautas, houve essa transformação. Precisou de décadas para que isso acontecesse, porque a gente foi míope, a gente foi cego o suficiente de não levar em consideração as questões ambientais, e o jornalismo ambiental nunca conseguiu ter força. O problema que eu ainda vejo hoje, Flávio e Aron, é que os jornalistas ainda não têm interesse em jornalismo ambiental. Tá? Você não tem jornalistas ainda interessados em jornalismo ambiental. Por quê? Fazer jornalismo ambiental é difícil, é trabalhoso, a gente trabalha com termos técnicos, tem que estudar, tem que saber daquilo que você está falando. Tá? Então, isso é complicado no dia a dia. Né? Então, tem muito carinha aí que quer ser jornalista, mas não quer fazer jornalismo. E o jornalismo ambiental, ele é difícil de ser feito. Você ainda apesar das pautas estarem sendo trabalhadas hoje em primeiro plano, pelos grandes veículos de comunicação, a gente tem uma carência gigantesca de jornalistas especializados em meio ambiente. Por quê? Porque as redações ainda jogam o meio ambiente para qualquer repórter fazer, mesmo que não tenha formação, vai lá e faz. Tá? E também porque a própria classe dos jornalistas não se interessam em jornalismo ambiental. E isso já vem da graduação. Os cursos de graduação de jornalismo não dão uma formação para o cara fazer jornalismo ambiental. Tem cadeiras para jornalismo esportivo, são raros os cursos de graduação que tenham jornalismo em sustentabilidade ou jornalismo em meio ambiente. Tá? Por isso que ainda é difícil você encontrar mão de obra boa para cobrir meio ambiente, e ainda tem muito jornalista e falta interesse do jornalismo. Não adianta dos jornalistas, não adianta eu tapar o sol com peneira. A real é essa é a minha impressão, isso é o que eu sinto no dia a dia.
Pois é, James, e igual você falou, a gente está vendo muita notícia infelizmente, de desgraça ambiental, né? Se talvez fosse desde antigamente mais pautado nessa conscientização tudo, talvez a gente tivesse outras notícias sem ser do degradamento do nosso ambiente, né? E já falando nessas pautas, né, que é um negócio que vocês puxam muito no Fauna News, né? Quais que são os principais impactos, né, causados pelos meios de transporte? E o que você acha que dá para ser feito para minimizar isso daí, né? Porque isso aí é uma questão muito abordada por vocês, né? O impacto dos meios de transporte, né? O ideal para responder essa pergunta era falar com o pessoal lá do NERF ou da RET Brasil, porque são os caras que pesquisam muito isso daí. O que eu te falo é pelo que eu leio deles, pelo que eu entrevisto, a partir daquilo que eu entrevisto, das informações das minhas entrevistas para esses pesquisadores, né, com esses pesquisadores. Tá? O que a gente vê é que, primeiro, assim, dentro do universo da ecologia de transportes, a questão da ecologia de rodovias, tá? do modal rodoviário, tá? Ainda ele tem uma prevalecência com relação tanto às pesquisas realizadas quanto às políticas públicas. Tá? Isso no mundo todo. Porque foi onde parece que a coisa começou a ser desenvolvida, todo mundo ainda desenvolve mais pesquisa sobre isso. E no Brasil, a gente tem o modal rodoviário como um principal modal de transportes, né? A principal forma de transportes desenvolvido no Brasil. Né? Então, a gente ainda tem uma prevalecência desse tipo de pesquisa. Em termos de impactos, com certeza, o que chama mais a atenção é a questão do atropelamento, de impacto negativo, e aí o impacto como consequência direta, o impacto direto, porque tem os impactos indiretos, né, vamos assim dizer. Então, você constrói uma rodovia, pô, na hora começa a morrer animal atropelado. E aí é de onde veio aquele primeiro grande número, isso foi lá de 2013, numa pesquisa lá do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, lá da Universidade Federal de Lavras, que tinha os 475 milhões de animais silvestres atropelados nas estradas e rodovias do Brasil, todos os anos. Cara. Pô, é uma quantidade assustadora. Né? Tem muito questionamento sobre esses tipos de números, né, por causa de metodologias, coisas do tipo, mas o bom desses números é que eles dão uma dimensão, mesmo que às vezes eles não sejam muito precisos, e até questionados em termos de metodologia, eles te dão uma dimensão do problema. E não é muito... E pode ser para mais, um pouco para menos, provavelmente para mais, porque nos Estados Unidos o número é mais ou menos parecido, coisa de 360 milhões, se eu não me engano, que é um número também antigo, que eu já vi que era uma coisa da segunda metade do século passado. Então você vê que a escala de número é realmente essa, assim. E aí a gente começa a noticiar todo dia a quantidade de bicho atropelado, coisa que até então não me passava desapercebido. Até a hora que você fala, pô, tem esse fenômeno, deixa eu procurar esse fenômeno. E, lógico, com questão de acesso todo mundo a celular e a transmissão de informação fica muito mais fácil hoje em dia, a gente começa a observar a quantidade de onça parda, que é o que chama atenção, são os médios e grandes mamíferos, né? Tamanduás, antas, se envolvendo em acidentes, em travessias. É um absurdo a quantidade, assim, sabe? E aí as consequências não é só para o bicho em si e nem só para a questão de uma determinada espécie. Tá? Imagina se você está dirigindo, não vou falar nem uma velocidade gigantesca, a 60, 70, 80 km por hora numa estrada e você bate contra uma anta de 300 quilos. Uhum. Morre gente. Então, você tem um impacto. Isso para a biodiversidade, quando a gente começa a falar que está atropelando espécies que estão ameaçadas de extinção, é muito sério. Né? Porque em determinada região, se você atropela uma onça pintada, você pode ter um impacto para a população daquela região, daquela espécie, gigantesco. Era o que estava acontecendo, por exemplo, lá no Parque Estadual do Morro do Diabo, no Pontal do Paranapanema. Tem uma população reduzidíssima naquela última mancha de Mata Atlântica.
daquela região, tem uma população reduzidíssima de onças pintadas ali, e de uma hora para outra, de repente, atropelou uma, na outra semana atropelou outra. Sabe? Você tem um impacto gigantesco para a população de onças daquela última mancha de Mata Atlântica dali, e assim, se você for pensar em termos de população de onças do bioma Mata Atlântica, é também um impacto grande, porque são muito poucas as onças em Mata Atlântica ainda. Então você tem um impacto, é um impacto sério isso daí, né? Apesar de que a grandíssima quantidade, vamos falar assim, mais de 90% dos atropelamentos de animais silvestres, a gente vai falar em termos de pequenos animais, né? E é muito louco você imaginar que esse pessoal da ecologia de transportes, eles fazem monitoramento de rodovia, e aí tem até técnica para você fazer monitoramento, para você conseguir detectar pequenos anfíbios. Imagina o trabalho que é para você ficar identificando sapos ou pererecas que são atropeladas, meus sapinhos, pequenos anfíbios atropelados em rodovia. Pois é. Porque o anfíbio, bicho, ele vai para o meio da rodovia, ele não tem um instinto que um mamífero tem, que muitas vezes vê o carro e ainda tenta correr, né? Então, esse é o grande impacto que hoje em dia chama a atenção. Por isso que existem muitas campanhas para você fazer todo um licenciamento das rodovias pensando nessa questão do atropelamento de fauna e que você consiga colocar medidas de mitigação, como cercamento e cercas condutoras que levem a passagens de fauna subterrâneas. Você pensar em algumas rodovias que, por exemplo, tem a fauna arborícola, né? E você precisa de passagens de fauna superiores, né? Para espécies arborícolas. Pô, no Rio Grande do Sul, o pessoal do NEF trabalhou em passagem de fauna para anfíbio, cara. É um negócio muito louco, cara. Então tem toda uma área para desenvolver tecnologia para você mitigar esses impactos gigantescos ainda, né? A partir daí, a gente tem um outro problema também gigantesco, cara, que é a questão da fragmentação de habitat, né? Então, você, dependendo do traçado da rodovia que você faça, da ferrovia que você faça, você divide uma área que pode ser rota de migração de determinadas espécies. Se bobear, você separa um lugar onde é dormitório para um lugar onde o bicho vai tomar água. E aí, para ele ir para a água, ele vai ter que atravessar a rodovia. E aí ele morre atropelado. Então, a questão da fragmentação do habitat é muito louco. E as rodovias, principalmente as rodovias, elas servem muito como vetor de ocupação humana, né? Imagina, você pega um fragmento de floresta, você abre uma estrada. A partir do momento que você abriu aquela estrada, vai dar aquele efeito que é o que a gente chama de espinha de peixe, né? Começa a sair para as laterais da rodovia estradas menores, vai aparecer um loteamentozinho aqui, alguém vai fazer um boteco ali, mais para frente vai alguém extrair madeira, outro entra para caçar, e por aí vai. Então, a questão da abertura de estradas para você fragmentar habitat e transformar o habitat, onde a gente fala de perda de habitat, né, é muito sério também. Então, esses são os grandes impactos. A gente começa agora no Brasil, pelo que eu estou vendo, os pesquisadores estão começando a dar mais uma atenção agora para a questão das ferrovias. A gente está começando a desenvolver uma série de pesquisas para mensurar os impactos de ferrovias. E também a gente já teve a primeira ferrovia no Centro-Oeste, que ela já foi desenhada para redução de impactos. Então já existe um modelo metodológico que tenta prever o que pode acontecer caso a rodovia, o trajeto da rodovia passe por determinadas regiões. Modelos matemáticos, que você faz uma analogia com outro trecho de rodovia num ambiente parecido e você coloca uma série de incógnitas ali, joga tudo no computador, faz um guisadão ali, joga um pozinho de pilim-pim-pim e sai um modelo preditivo para atropelamentos em que você pode colocar, então, pensar em hotspots de atropelamento e pensar em medidas mitigadoras para aqueles hotspots, para determinadas espécies que você queira atingir, que são as espécies-alvo. A gente começa a fazer isso no Brasil, né? Os portos, os aeroportos, você tem a questão do risco de fauna, que eles chamam, que na verdade é uma coisa meio que, vamos falar assim, que
antropocêntrica, o raciocínio é bem antropocêntrico. Você evita você não quer ter fauna na região dos aeroportos por questão de segurança de voo. Você não está preocupado com conservação, você está preocupado com segurança de voo. Né? Se uma aeronave bate, dependendo da aeronave, do tamanho, bate num determinado animal, você pode derrubar um avião. Né? Então, você tem a questão de segurança de voo. E aí, se você causa dano num avião, esse avião fica no solo, tem que passar por manutenção, a empresa aérea acaba tendo, ou a empresa de aérea ou de táxi aéreo acaba tendo que gastar mais tempo de ficar no aeroporto, a questão de aluguel de aeroporto, a questão de atraso de voo e por aí vai, e esses caras perdem milhões. Eu estou falando de dólares, não estou falando de reais, não. Sabe? Tem cálculos disso aí gigantesco. Então, os aeroportos se equipam hoje em dia para fazer afugentamento de fauna, evitar, sabe? Então, e já tem uma certa tecnologia em aeroportos para isso, né? Por conta mais da segurança de voo do que pela conservação de espécies em si. Né? E a questão portuária, bicho, essa daí também a gente fala muito pouco e a gente até não tem muita noção, assim, pelo menos eu leio muito pouco, a gente publica muito pouco com relação à questão das hidrovias, o impacto das hidrovias. De vez em quando aparece uma notícia, porque, navio atropelou uma baleia, aparece bicho como peixe-boi, com marca de hélice de barco. Mas tem os outros impactos, que são os impactos indiretos. Por exemplo, você tem um derramamento de óleo, né, num transbordo para navio petroleiro para o continente. Né? Tem derramamento de óleo. Você tem impacto na área portuária para avifauna, para peixe, para mamífero aquático, né? E que a gente fala muito pouco, assim, sabe? Só quando acontece a desgraça mesmo que a gente fala, né? Então, mas o que está hoje mais em pauta em si é a ecologia de rodovias em si, e os atropelamentos são a bola da vez, assim, é aquilo que todo mundo está falando, vamos fazer viaduto de fauna, vamos fazer passagem de fauna, como se isso aí fosse resolver tudo. É parte da solução, mas não vai resolver 100%, porque atropelamento sempre vai existir. Acho que é impossível zerar um atropelamento em rodovia. Pois é, Dimas, é muita coisa mesmo para ser levado em consideração nesse tema, né? E achei interessante porque você abriu bastante o leque, né? Quando a gente fala sobre essa questão dos impactos dos meios de transporte, é inevitável a gente pensar primeiramente naquela grande rodovia, né? Alguma BR aí, os animais sendo atropelados, mas achei legal você trazer também essa questão dos aeroportos, dos portos também, né? De navios e tal. Inclusive a gente gravou um episódio que ainda não foi lançado enquanto a gente está gravando aqui, mas é o episódio 82, quando esse episódio que a gente está gravando agora estiver no ar, já vai ter saído, é claro, que é sobre o Boto Cinza, né, o projeto Boto Cinza, e inclusive a Rebeca ela comentou isso, né, sobre a questão sonora até, né, da poluição sonora em portos, que estava espantando populações de botos, né, não me lembro exatamente aonde agora, mas também é mais uma questão, mais um impacto aí, né, de meios de transporte, né, e são muitos, né, como você comentou. Eu só queria fazer um comentário breve aqui, que você falou essa questão dos atropelamentos e tal, de grandes animais, né, isso é uma coisa que a gente já comentou aqui em outros episódios. O Ribas, ele era apresentador, ele era administrador da página aqui. Ele mencionou que uma vez ele estava indo para o Mato Grosso, se eu não me engano, e naquela estrada ali ele falou que viu coisa de dezenas de tamanduá-bandeira atropelado, né? Então, assim, eu mesmo nunca vi um pessoalmente, assim, né? Um tamanduá-bandeira vivo, né? Então, você pegar uma estrada como essa, assim, do centro-oeste ali, e que tem uma biodiversidade enorme, né? E ver dezenas de um animal magnífico como esse atropelado deve ser uma coisa muito chocante e um impacto absurdo, né, para a biodiversidade, né, para a diversidade local ali. E ainda tem essa outra questão que você também comentou, né, que o impacto humano, né, de atropelamento de animais de grande porte, né, porque esses acidentes podem
causar morte não só do animal, mas também das pessoas que estão no veículo, né? Um carro em alta velocidade batendo num animal grande como esse, e ainda gera, além de tudo, gastos aos cofres públicos, né? Porque vai ter hospital, vai ter transporte de vítimas e um monte de coisa aí, né? Então, realmente é um assunto que merecia muito mais atenção, assim, da sociedade e das autoridades, né? Se você me permite, ô Flávio, você falou essa questão do prejuízo de dinheiro, essas coisas. A Fernanda Abra, que é uma pesquisadora da USP, fez o doutorado dela na Exalc, se não me engano, a tese de doutorado Sei. dela é exatamente sobre mensurar valores que os atropelamentos de mamíferos aqui para o estado de São Paulo, né, causam. Então, quem tiver interesse, né, pega no banco de teses da USP, né, da Fernanda Abra, e você vai ter uma pesquisa que te dá a dimensão de valores, cara. O quanto que o poder público gasta por conta de atropelamento de fauna em rodovia. É bem interessante, cara. Mostra um outro lado que comprova a necessidade do poder público, se ele for eficiente nos seus gastos, investir em medidas de mitigação e segurança das rodovias para redução dos atropelamentos de fauna, tá? Não só por questão de vida, não só por questão de biodiversidade, de vidas humanas de biodiversidade, mas também por questão do erário, né? De você investir o dinheiro, é muito mais barato, entre aspas, você trabalhar em medidas de mitigação do que você depois ficar gastando em questão do poder público, de sistema de saúde, de rodovia, de sistema e tem a questão dos seguros dos veículos, tá? Então tem uma série de fatores de elementos aí que tem que ser levado e colocado no pacote quando você faz um cálculo desse, tá? Que é muito mais inteligente para o poder público investir nisso. Assim como seria muito mais inteligente para o poder público, no lugar de você fazer repressão por políticas de comando e controle, ou seja, por questão de polícia e IBAMA, no tráfico de animais, por que você não faz políticas de educação ambiental efetiva para você diminuir a demanda de animal silvestre como bicho de estimação, em que as pessoas acabam indo para o tráfico comprar? Né? Muito mais inteligente e você faz um trabalho pesado de educação ambiental, de conscientização para você diminuir demanda, fazer com que as pessoas, que você altere essa cultura que a gente tem, que a gente chama de cultura, mas esse hábito que a gente tem de ter animal silvestre como pet, isso desde sempre, né? Desde de 1500 o Brasil, quando começou a se formar com a chegada de portugueses, índios tinham os seus xerimbabos, os portugueses já na Europa criavam animais silvestres como bichos de estimação. Você junta essas duas culturas e até da década de 40, a década de 30 do século passado, a partir de 1934, é que você começa a ter algum tipo de legislação que você começa a controlar a captura e a utilização de animal silvestre como bichos de estimação. Você tem 430 anos aí de um caldo de hábito e que só vai mudar com a educação ambiental. É muito mais barato para o poder público trabalhar nesse sentido do que você ficar aparelhando polícia para ficar pegando gente com traficante de animais, já que ainda a legislação ela é inócua. Né? Então, é isso, cara. Eu acho que assim, o poder público tem que começar a pensar nos problemas, das formas de evitar que o problema aconteça. É você usar recursos de forma inteligente. E isso ainda falta na gestão ambiental do Brasil. Perfeito, Dimas. Legal você ter mencionado o trabalho da Fernanda. Eu acompanho ela no Instagram e já ouvi também ela participando do Desabraçando Árvores. E ela realmente tem um trabalho muito interessante. Não conheço tão a fundo, mas acho que ela tem uma abordagem bem legal mesmo, como você comentou aqui. E aproveitando esse gancho que você falou, né, dos pets não, né, de animais silvestres como pets, né, esse é um outro tópico que a gente tem aqui, que fala justamente sobre isso, né, sobre a caça e o tráfico de animais, né, a biopirataria, que são grandes responsáveis aí por perda de biodiversidade, né? Juntamente também com a perda de habitat e tal, né?
Vocês, tanto no podcast Silvestre quanto no Fauna News em si, no site, vocês entram um pouco nessa questão política, né? Vocês falam bastante sobre legislações, mudança até de governos aí. E então eu queria perguntar para você, assim, a gente teve algumas mudanças recentes, né? Recentemente esse ano aí, na legislação, né? Para melhor proteção de biodiversidade, dos biomas, da fauna, né? Não sei, talvez seja até muito cedo ainda para a gente mensurar isso, mas você acha que isso já está se refletindo de alguma maneira nesses números de perda de biodiversidade, né, por caça, por tráfico de espécies? Talvez perda de habitat seja ainda mais cedo para a gente mensurar, né? O que você pensa sobre isso? Olha, Flávio, eu acho que a gente está, lógico, é um processo que começou agora com o novo governo. Assim, com relação à gestão anterior, a gestão do governo Bolsonaro não é falar de gestão, é falar de uma gestão às avessas para a questão ambiental, tá? Então, sim, se a gente separar, durante o governo do Bolsonaro, a gente via criador, passarinheiro, tá? Criador, amador de passeriforme, tá? A criação amadora de passeriforme, tá? Ela tá assim, ela tá contaminada pelo tráfico, tá? É um negócio que é absurdo, assim, a quantidade de gente com animal ilegal entre os criadores amadores de passeriformes, tá? Então, assim, você via os criadores fazendo ingerências dentro do IBAMA, sendo recebidas pelo então presidente, o Eduardo Bin, na época, o presidente do IBAMA, recebendo esses passarinheiros e dando benesses para os caras, facilitando a legislação, acabaram com a Operação Delivery, né? A Operação Delivery foi uma operação criada pelo IBAMA, em que, para o criador amador de pássaro, ele receber a anilha, ele tinha que provar o nascimento. Porque antes os caras afirmavam que tinham tantos nascimentos, e aí recebia uma quantidade, conseguia uma quantidade de anilhas, e aí o que acontecia? Pegava um monte de pássaro vindo da natureza e anilhava, esquentava o bicho com a anilha verdadeira, né? Então, a Operação Delivery passou a obrigar criadores de determinadas espécies a comprovar o nascimento desses animais para receber a anilha, né? Com o governo Bolsonaro, acabaram com a Operação Delivery, né? Então, a coisa foi avacalhando de uma vez, bem como com a questão da caça. A facilitação do acesso às armas pelos CACs, né? E aí a cultura de que o próprio Bolsonaro falava em campanha que ele era a favor da caça, a legalização da caça e o escambau, você criou um movimento dentro do parlamento brasileiro que começou, já existia alguma coisa gestacionando, né, sendo gerida dentro do parlamento, em que depois veio com o então deputado Valdir Colato, que era lá do MDB de Santa Catarina, tá? Gente lá da bancada ruralista, em que me lança o que a gente chamou de PL da caça, tá? Em que ele queria os absurdos, desde proibir que a gente do IBAMA e do ICMBio andasse armado, né? Imagina, você entra na mata para pegar garimpeiro, para pegar madeireiro, para pegar caçador ilegal, você vai entrar com o quê? Vai pegar esses caras com o quê? No braço? Você tem que estar armado. Pois é. E esse cara querendo que a caça fosse legalizada de volta no Brasil, tá? Porque tem uma questão da legislação da caça, tá? Que pelo menos o que a gente tem na Lei 5.197, que é de 1967, em que a caça comercial, né, a caça profissional, ela é proibida. Mas existe ainda a possibilidade da caça esportiva, a caça por entretenimento, que só não acontece no Brasil por uma decisão do TRF4 do sul do Brasil, em que acabou com a caça esportiva no Rio Grande do Sul. E aí, ninguém mais... tem toda uma história ligada a isso aí, ninguém mais tentou fazer com que a caça esportiva voltasse no Brasil. E aí vem o seu Valdir Colato, e a partir daí vários outros parlamentares começaram a pipocar durante o governo Bolsonaro. A gente chegou a ter 14, 15 projetos de lei, ou tentando liberar a caça de uma vez no Brasil, ou tentando facilitar, criar algum tipo de facilidades para os caçadores.
E aí vem com aquela história de que é questão de javali, javaporco, eles têm que ser controladores. Já existe na legislação desde 2013 a possibilidade de que uma espécie. Desculpa, desde 2013 não. Já está na legislação brasileira. De 2013 foi da autorização específica para o abate do javali. Tá? Mas já existe na legislação brasileira, inclusive no Código de Fauna, que é de 67, falando que espécies que põem em perigo a diversidade, a biodiversidade, as espécies locais, coisas do tipo, elas podem ter autorização especial para ver controle. Não precisa você utilizar o javali como embaixador para liberar a caça e falar, sabe? E aí você tem desde 2013 no Brasil um bando de louco armado falando que está matando o javali e aí está no meio do mato matando um monte de outras coisas também, sabe? Então criou-se esse caldo cultural, esse caldo de uma cultura escrota, de que a gente tem que andar armado e que a caça é um negócio legal. Tá? Não existe caça. Começaram a falar, então tem que ter caça de subsistência. Não é a caça de subsistência. A única caça que é permitida no Brasil é a caça que está lá para as populações originárias, que são para os indígenas, que tem lá no código específico de 1973, para os indígenas que é permitido a caça. E outra coisa, e não é caça de subsistência, é caça para matar fome, por questões famélicas, que daí cabe à justiça não impor qualquer tipo de punição para uma pessoa que matou um animal para matar sua fome, para saciar a fome. A caça de subsistência como uma atividade que você passe a caçar todos os dias para você conseguir a sua proteína animal, ela é proibida por lei, isso para silvestres. Tá? A gente não pode jogar nas costas da biodiversidade a ausência de política social do Estado. Ah, tá, então se o Estado não me permite com que eu tenha comida no prato, eu estou permitido de caçar, é caça de subsistência. Não é isso. É errado. O Estado tem que, sabe, dar condições das pessoas terem, sabe, condições mínimas e decentes de vida. E não permitir que se casse. E caçar ainda para diversão, para entretenimento, é uma coisa que eu não vou nem discutir, porque é uma coisa de uma ética tão baixa que não cabe, para mim não cabe discussão. Tá? Isso para mim é coisa de gente que tem parafuso a menos na cabeça. É sadismo. Né? E a questão do tráfico de fauna é a mesma coisa, cara. Qual que é o prazer? Na verdade, não é nem do tráfico de fauna. Para mim, é do hábito das pessoas de terem animal silvestre como bichos de estimação. Cara, se o bicho é silvestre já está lá. A espécie, ela não está, entre aspas, não passou por um processo todo de seleção que o ser humano fez com cachorro, com gato, com boi, seja lá com outras espécies, que a gente tem as espécies domésticas para elas estarem relativamente adaptadas ao convívio com o humano. Não vai me falar que uma jiboia é um bicho para ser animal silvestre. Aí os caras pegam uma jiboia, começam a criar jiboia dentro de terrário. Depois de um tempo, a jiboia não tem nem espaço para ela se esticar inteira. Não vem me falar que ter papagaio como bicho de estimação é correto, mesmo o papagaio que tenha nascido em criadouro comercial legalizado. O papagaio é um bicho que tem que, sabe, é um bicho que voa, sei lá quantos, 50, 60 quilômetros por dia, que sai dos seus dormitórios, vai para a área de forrejamento dele, vai para a área de alimentação dele, depois volta. É um bicho que pareia, e é monogâmico, é um bicho que, sabe, que vem me falar que o fato dele estar nascendo em cativeiro faz com que ele com que ele possa ser criado em cativeiro e que isso não é um problema de, sei lá, vamos chamar de maus tratos. Não existe isso. Qual que é a diferença do papagaiozinho filhote que nasceu lá no papagaio verdadeiro, o Amazônia estiva, que nasceu ali no Mato Grosso do Sul, ou o papagaiozinho Amazônia estiva que nasceu em cativeiro? O imprinting, será que só a questão de imprinting se resolve para esse bicho? Depois ele não vai ter, em determinado momento da vida dele, uma bomba hormonal dentro dele, assim como nós todos temos, em que ele fica agressivo porque ele está querendo parear e não tem parceiro? A gente vai criar um papagaio dentro de apartamento e de casa, e a necessidade intrínseca desse bicho de voar?
Sei lá, cara, eu não sou biólogo, cara, mas tudo que eu leio, cara, para mim, até agora, ninguém vem me falar que, vamos medir hormônio de estresse, os cambal, pá, que não sei o quê. Tem até muito professor aí de universidade pública paulista, um cambal que defende esse tipo de coisa. Para mim, ainda não convenceu. Para mim, não convenceu. Para mim, isso é uma questão cultural, é uma questão de hábito, de uma coisa que é puramente antropocêntrica. Eu quero ter bicho em casa, eu quero ter bicho comigo. Meu, pra que você vai criar aranha caranguejeira em casa, cara? Qual que é o barato de você ter uma aranha caranguejeira, uma jiboia, esse bando de réptil exótico que a gente está trazendo pro Brasil? Corn snake. É legal ter uma corn snake. Meu, corn snake não vai abanar o rabo pra você, cara. Você não tem mínimo de interação com aquele animal, cara. Sei lá, bicho. Fora que, para mim, assim, ambiente animal silvestre tá escrito lá, meu. É a espécie que não tá adaptada para convívio com o humano. E a gente tá aí forçando domesticação de um monte de bicho aí, cara, que vai dar na mesma desgraça que a gente fez com cachorro e gato. A gente tem um problema de saúde pública, um problema de crueldade, um monte de bando de bicho solto, causando problema aí, sofrendo na rua, porque a gente não sabe controlar esse tipo de coisa. Foi desabafo, cara. Desculpa aí, gente. Não, mas isso daí mesmo de criação de animal exótico, tudo é uma coisa bem complicada mesmo. Por exemplo, eu não concordo muito também com, mesmo sendo legalizado e tal. É legal, pô, é legal, bicho da hora, mas, meu, é mais pra influenciar o nosso próprio ego, né? Falar, olha, eu tenho tal bicho, você não tem, do que pra outra coisa, né? É um tema bem complicado mesmo, isso daí, né? No Fauna News a gente bate muito, porque é o seguinte, todo mundo é contra o tráfico de animais. Tá? Mas a gente levanta uma bandeira que vai além da questão do tráfico. Eu levanto a bandeira e o Fauna News tá lá na sua política editorial, pode olhar nas páginas do Fauna News, tá? Que o Fauna News é contra a criação comercial de animais silvestres para fins de bichos de estimação. Eu deixo isso muito claro. Eu dou um passo além. Eu questiono o poder público desde 1967, a gente permitir que animal silvestre seja bicho de estimação, e eu rebato o argumento de quem fala que a criação comercial de animal silvestre para bichos de estimação, ela ajuda a combater o tráfico de fauna. Não ajuda nada. Porque se ajudasse, a gente tem criação de psitacídeo, a gente tem criação de passeriforme legalizada, e tá aí o tráfico comendo solto. A gente vai ver agora, a gente está entrando no segundo semestre, a partir de agosto a gente vai entrar na época da reprodução de psitacídeos no Cerrado brasileiro. E aí vai começar a chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, aqueles carregamentos de 100, 200 filhotes de papagaio que vem do Mato Grosso do Sul, que está vindo do Piauí. Vamos falar assim, a população de papagaios verdadeiros já começa a ver problemas no Cerrado do Mato Grosso do Sul, já estão começando a dar uma olhada, que está começando a cair a população de papagaios verdadeiros, já está começando a ter problema, e o pessoal está começando a traficar lá do Piauí, do Cerrado do Piauí, do Cerrado do Maranhão, para vir papagaio para cá, para São Paulo. Porque para lá as populações ainda estão boas, estão com grande quantidade, já tem rotas de tráfico vindo do Maranhão e do Piauí para abastecer São Paulo, para abastecer Rio de Janeiro. Se desde 1967 a gente tem a criação comercial legalizada e a gente tem muitos criadores comerciais de animais silvestres, muitos criadores de papagaios verdadeiros e por aí vai, por que não resolveu? Por que não resolve o problema do tráfico? O pessoal fala porque é questão de preço. Mas lógico, cara, se você tá pegando uma coisa que é de graça na natureza, ela com certeza vai ser coisa que vai ser mais barata que um produto, que isso nada mais é do que produto na mão dos criadores, que paga imposto, que tem que pagar veterinário, que tem que pagar zootecnista, que tem que pagar a infraestrutura. Então não adianta, você nunca vai conseguir concorrer à criação comercial legalizada com o tráfico de animais. Enquanto você vai pagar 250, 200 reais no filhote de papagaio, no criador você vai pagar 3,5 pau. Nunca, é impossível você competir com esse preço. Então esse argumento é falacioso. Exatamente, a questão, tipo, o tráfico sempre vai existir, né? Enquanto tiver um que quer comprar, vai existir, né? Então, é uma questão bem delicada mesmo. Então, e justamente isso, né? Acho que tem bem essa questão. Eu também não concordo com a questão, mesmo que seja legalizado, né? Porque
muita gente alega isso, fala, não, mas pô, você tem que adquirir o bicho legalizado, você pode ter o bicho em casa e tal, desde que seja legalizado. Beleza, você realmente pode, né? Mas eu também, particularmente, não concordo, não acho legal ter um animal silvestre em casa. Não vou negar que, sempre, né, dizer que eu sempre fui assim, porque no meu tempo de graduação ali eu cheguei a criar umas duas armadeiras em casa, mas hoje não sou mais a favor disso, né? Não acho mais legal essa prática. E assim, a gente vê, inclusive não faz muito tempo, depois de toda aquela polêmica do rapaz da capivara lá e tal, é, vi alguns biólogos defendendo o cara, dizendo, achando ruim desse slogan, entre aspas, né? Que silvestre não é pet, né? Inclusive debochando de uma maneira bem jocosa, assim, bem desrespeitosa, né? Achei que não agrega em nada para essa discussão, né? E usando justamente, Dimas, dessa argumentação de que o comércio legalizado, né, a compra legalizada do animal silvestre combate o tráfico de animais, mas como você já deu vários exemplos aí, isso não é verdade porque acontece há muitas décadas, né? É, Mesmo tendo animais legalizados, o tráfico não diminui em nada, né? Não resolve nem um pouco da questão, né? O combate ao tráfico de animais silvestres vai ser mais efetivo com a educação ambiental. Demora 2, 3 gerações. A hora que você mudar o comportamento das pessoas, de que elas pararem de considerar que animal silvestre pode ser bicho de estimação, você muda um pouco a cara. Você vai mudar um pouco o comportamento, você diminui demanda, porque daí você vai diminuir demanda. Você tem que mudar hábito, você tem que mudar postura das pessoas. Quer ver bicho, meu? Vai para a unidade de conservação, vai para parque nacional, parque estadual, vai fazer bird watching, vai fazer observação de aves, não sei o que. Meu, você vai ver bicho pra caramba, cara. O Brasil é rico pra caramba nesse tipo de coisa, cara. Uhum. Sabe? Vai mergulhar, vai pra praia, você vê bicho na praia, você não precisa, sabe, cara? O Brasil você tem bicho pra caramba, cara. Você não precisa ter o animal em casa, meu, sabe? A gente tem unidade de conservação aí com infraestrutura para receber, para você fazer uma trilha, tem guia, sabe? Tem possibilidade de você, sabe? Meu, com celularzinho, pô, hoje em dia você faz curso de observação de aves pela internet. O cara vai te explicar, vai te mostrar qual que é aquela espécie, comportamento de espécie. Tem aplicativo pra cacete para observação de aves, e bird, né? Pô, o que não falta é coisa. E a maioria dessas coisas são de graça, cara. A maioria dessas coisas é de graça, sabe? Não é um negócio. O que falta é o quê? É querer mudar o comportamento, querer mudar a cultura. Né? E aí, porque as coisas estão aí para serem feitas, não precisa muito, cara. Então, é o que eu falo assim: enquanto a gente. O poder público, essas coisas não vão vir necessariamente de cima para baixo do poder público, porque quem está lá no governo, quem está fazendo política pública, veio da sociedade, está na sociedade. Assim como eu falei que o jornalista por si só tem problema com isso aqui, porque o jornalista é um reflexo da sociedade também, a questão do jornalismo ambiental. O político ele é um reflexo da sociedade. E a gente tem uma sociedade, a sociedade brasileira, ela é um tanto doente por conta dessas coisas. A gente é uma sociedade racista, a gente é uma sociedade misógina, a gente é uma sociedade, sabe, cheia de preconceitos. E a gente é uma sociedade que ainda considera com que a fauna silvestre ela é uma coisa de puro usufruto nosso. Que está tudo ali para viver a nosso dispor. Então eu posso ter bicho silvestre como bicho de estimação. Você não precisa disso, cara. Você pode fazer, você vai ver bicho silvestre se você for num parque estadual, cara. Um parque. Pô, em São Carlos, te garanto que tem áreas aí de unidade de conservação perto da cidade. Ô, Jimmy, se aproveitando, então, já linkando, né? É das grandes dificuldades, né, que essas unidades de conservação e tal encontram, né? É a perda de hábitat, né? Porque a gente vem sofrendo com desmatamento e várias coisas, então fica nichado o hábitat das espécies, né? Fazendo as ilhas de conservação, enfim. Como que a gente avalia, né? Vocês podem avaliar essa perda de hábitat, qual que é o maior responsável e se tem como, né?
do seu ponto de vista, como a gente pode frear isso de uma maneira significativa sem comprometer o nosso desenvolvimento, né? É complicado, cara, porque é o seguinte, a gente está acostumado a falar, por exemplo, quando a gente fala de perda de vegetação. Então volta e meia saiu lá, sai nas notícias, sai lá vamos pensar lá no Jornal Nacional. Então saiu dados do DETER, dados de não sei quem, mês e tal, perdeu-se tanto de vegetação lá da Amazônia, tanto de vegetação do Cerrado, coisa do tipo, e a gente não imagina que aquele tanto de vegetação tem junto dele um monte de bicho que mora ali. E ninguém mensura isso. Então parece que a gente só está perdendo planta, só está perdendo flora. Não é passada essa informação completa para as pessoas, né? De que a partir do momento que você transformou floresta em pasto ou floresta em cidade, você tem uma perda de biodiversidade em termos de fauna, em termos de diversidade de fauna gigantesca. E isso não é falado, essa informação ela é totalmente incompleta, ela chega de forma totalmente incompleta para a gente. Aí, assim, essa questão de perda de habitat, de transformação de habitat, um pouco é aquilo que é de política pública, assim, de licenciamento ambiental, de necessidade de políticas de comando e controle para evitar que manchas de vegetação e que você tenha a noção de quais são as áreas prioritárias para a conservação, né, para você manter. E a partir daí é questão de fiscalização, tá? Porque a gente tem uma questão nas bordas das cidades, e o interior de São Paulo é ótimo para dar exemplo disso, por exemplo, o quanto desses condomínios, eco vila de não sei das quantas, eco não sei das quantas, não sei o quê, o cara consegue o licenciamento ambiental, come uma beirada de floresta, de uma mata nativa que tá sobrando, coisa do tipo, faz um eco-condomínio, qualquer coisa, cerca, mete um monte de muro, e aí, cara? E depois ele vem falar que vai ter compensação ambiental. A compensação dele ambiental é o quê? É plantar árvore. E a fauna associada à vegetação que ele derrubou? Você vai recompor um ecossistema que você derrubou, plantando meia dúzia de árvores? Então, cara, e aí a questão de... É complicado, cara, a questão de política, a questão de capitalismo, a questão de dinheiro. Né? A questão da perda de habitat e é uma questão de transformação de uso de solo, políticas de uso de solo. Vai de mineração à agricultura, à pecuária, a políticas de urbanização, a necessidade do uso da terra. Então, é por aí que a gente tem que pensar. Tem que ter políticas de conservação, de você ter áreas prioritárias e questão de unidades de conservação mesmo. A gente precisa valorizar muito as unidades de conservação no Brasil. A gente ainda é muito pobre e a gente vem com uma política de unidades de conservação que ela é vesga, né? Então, assim, a gente cria um monte de unidade de conservação de uso sustentável do tipo APA, né? Uhum. E aí o poder público chega, não, porque a gente tem X% do território brasileiro em unidades de conservação. Vai ver essa porcentagem de unidade de conservação de proteção integral, que são as reservas biológicas, as estações ecológicas, os parques estaduais, nacionais. Vai ver o que é mesmo de proteção integral. É pouco. Então a gente precisa pensar melhor essas políticas, né? Para você ter ambientes relativamente bem conservados e que você tenha ecossistemas equilibrados com fauna, flora, fungos e a tralha toda que precisa para o ecossistema funcionar. Perfeito, Dimas, é isso aí. É uma questão multidisciplinar, né? Com muitas coisas para serem pensadas, levadas em consideração. E o meio ambiente é uma coisa muito complexa, né? Tudo que envolve, né? Tudo que precisa ser conservado e tudo que ele dá de retorno para a gente, né? Não sei nem se dá para dizer de retorno, mas enfim, tudo que a gente pode receber dele, mas de uma maneira sustentável, né? De uma maneira respeitosa, sem destruir tudo, né? Só amarrando uma coisa, Flávio, você havia me perguntado se eu acabei fazendo uma digressão de raciocínio e fui parar lá longe. Eu comecei a falar mal do governo do Bolsonaro e acabei não colocando a questão que você falou, olha, se está mudando alguma coisa hoje em dia, né? Existe a perspectiva de mudança com a chegada do governo Lula, tá? Mas aí que tá, que eu acho que é muito importante a gente ter o papel como jornalista, tá? De que a gente está aqui para olhar essa nova gestão. Tá? A pessoa falou, o Lula não é que o Lula vai resolver ou vai deixar de resolver. O Lula também, o governo Lula, na gestão
do PT antiga, teve um calcanhar de Aquiles gigantesco que foi Belo Monte. Sim. Que eles meteram os pés pelas mãos. Sim. Então, a gestão atual, hoje em dia, ela vem com um espírito renovado, ela vem com a possibilidade, para N fatores, a gente tem um país que está respirando de novo, que você tem a questão indígena, né, dos povos originários com o ministério, a questão das mulheres, a questão dos direitos humanos, sabe? A questão de meio ambiente com pessoas competentes e com pessoas com histórias muito legais para cada uma dessas pastas, né? Então você tem a Marina lá e o Rodrigo Agostinho como o chefe do IBAMA, presidindo o IBAMA, você tem um cara do ICMBio que é um cara de carreira, sabe? Pô, mas a gente precisa de política pública efetiva para a fauna. O Brasil, ele não tem uma política nacional de conservação e manejo de fauna silvestre. Então, eu não tenho a menor ilusão de que as coisas vão ficar boas, que vão melhorar. Que, na verdade, melhorar vão, porque antes estava muito ruim. Então, não tem como melhorar. Só a saída do outro governo já é uma melhora. Exato. Agora, daí a coisa ser boa, tá longe. A gente ainda precisa comer muito arroz com feijão para fazer uma gestão decente de fauna silvestre nesse país. Exatamente. Concordo plenamente com você. É bem isso. É só de ter saído o anterior, a coisa já começa a melhorar sozinha, né? Porque além de não fazer nada, ele ainda atrapalhava, né? A gestão anterior, né? Então aquilo, se você deixar parado, já estava melhor do que vinha fazendo aí antes. Mas concordo totalmente com você. Beleza, galera, estamos chegando então ao fim dessa conversa sensacional que a gente teve aqui com o Dimas, um privilégio ter ele aqui participando do nosso podcast. Então a gente chega agora ao nosso tradicionalíssimo quadro de indicações culturais e eu quero pedir justamente pro Dimas dar o pontapé inicial aqui pra gente e fazer a indicação dele, por favor. Então, Flávio, é o seguinte, eu pensei, falei, pô, você falou que tem um quadro de indicações culturais, o que eu vou indicar, coisa do tipo... Mas eu quero ficar dentro do nosso nicho, da nossa conversa, tá? E eu li há algum tempo, há pouco tempo, não faz muito tempo, foi ano passado que eu li um livro que é de uma professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, tá? A Unemate. Ela é professora do curso de jornalismo lá, mas ela faz parte de grupos de pesquisa envolvendo animais silvestres, essa parte de cultura, essas coisas todas, que é a professora Eveline Batistella. Né? E ela publicou um livro, ela é autora de um livro chamado Animais e Fronteiras. Esse livro, assim, para quem... ele tem uma teoria, que é a teoria da ponte, que é muito legal, assim, cara. Por que determinados animais a gente abate e a gente consome e a gente maneja dessas formas e outros animais não? E não é só por questão de espécie. Por exemplo, por que ela mostrou até um exemplo, o cara tinha uma fazenda, ele tinha um boi, que aquele boi não ia para o matadouro. Era o boi de estimação dele. Por que o resto pode ir e aquele não? Você entende? É a teoria da ponte. É quando você o homem cria uma ligação com um determinado indivíduo, o espécime, não a espécie, o espécime, né? Ele cria e ele escolhe alguns animais. Cara, é uma teoria bem legal que, assim, dá uma provocada bastante interessante nesse processo que a gente tem de escolher alguns animais que podem viver, outros que não podem viver, uns que vão para cativeiro, uns que não, uns que viram animal silvestre, outros que têm que viver na natureza. É uma provocação bem interessante o livro dela, uma leitura super simples, super fácil, super rápida, tá? Que eu acho que vale a pena. Tá? Eu gosto de vender um pouquinho o meu peixe para quem gosta de tráfico de animais, sabe? E teve algumas pessoas assim que falam, pô, onde é que eu consigo ter uma noção geral em termos de legislação, de cultura, de hábitos, que envolve essa questão do tráfico de animais, cara? Eu vou falar para você, assim, é um livro que eu estou escrevendo, que eu quero que a editora do Fauna News publique pro final do ano ou no começo do ano que vem, que é baseado na minha dissertação de mestrado lá na USP. Então, se alguém quiser entrar no banco de teses da USP e procurar lá pela tese, pela dissertação que chama-se Em Pauta, o tráfico de animais silvestres, a cobertura da Folha de São Paulo e o Globo de 2010 a 2014,
Tem os capítulos introdutórios sobre tráfico de animais, que eu vou falar para você, cara, assim, é uma coisinha bem completinha que eu me orgulhei de fazer, sabe? Deu um trabalho e eu me orgulhei de fazer. E o que eu tô ouvindo bastante ultimamente, que eu acho que é uma música pra gente dar um relax aí, é um cara que ele é mineiro, tá? Ele é lá ele mora atualmente em Belo Horizonte, mas ele é lá da região da Serra do Espinhaço. É um cara chamado Bernardo do Espinhaço. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara aí. Procurem pelo Bernardo do Espinhaço. Ele é um cara que faz músicas ligadas a montanhismo, a biodiversidade sabe, das montanhas, das serras, o processo de descobrimento interno e sabe, das pessoas quando fazem trilhas. Cara, é um som muito legal e que eu deixo aí como recomendação. Joga aí no seu aplicativo de áudio aí, no seu tocador aí, que você vai achar o Bernardo do Espinhaço no YouTube da vida, é super fácil. Beleza, sensacional. Bom, a gente deixa essas indicações na descrição do episódio aí para quem se interessar. Valeu pelas indicações, Dimas. Vou deixar o Aron por último hoje, porque ele sempre me acusa de ficar por último para dar tempo de pensar na indicação, mas hoje eu já vim preparado. Então foi ligeiro, hein? Mas é uma preparação clubista da minha parte. Eu vou indicar um episódio nosso aqui, né, do podcast, que é até uma forma de continuar também no assunto aqui. O Dimas, inclusive, comentou, né, fora do ar aqui, que ele já ouviu esse episódio. O episódio 58 sobre biopirataria. A gente conversou sem convidados, né, nesse episódio, mas tinha o Zé como participante ainda nessa época, né? Ele ainda fazia parte da nossa equipe. E mesmo não tendo convidados, acho que foi uma conversa legal, onde a gente trouxe alguns pontos interessantes aí sobre a discussão. Então, para quem se interessou pelo assunto e quiser saber um pouquinho mais, se ainda não ouviu, vou deixar na descrição também o link do episódio, mas é o episódio 58 de biopirataria. E foi, acho que nesse episódio que a Susan, ela indicou o Fauna News também, não foi? Rapaz, agora você me pegou, hein? Eu acho que foi, cara. Foi sim. Foi nesse, né? Foi sim, porque sem querer, eu fazendo umas pesquisas do tipo, eu trombei com a indicação do Fauna News no descritivo do episódio. Isso, a gente sempre coloca lá. E aí eu falei, vou ouvir esses caras aí, tipo, foi aí que eu conheci o biologismo. Olha só que bacana. Eu vou deixar como uma dica também, para quem gosta de ecologia de transportes, o livro que a gente vai estar lançando agora, tá? Provavelmente não sei quando que o episódio vai estar sendo divulgado aí, a gente, se já não tiver lançado, vai estar em bicas de lançar, procura depois lá no faunanews.com.br, né? Entre os caminhos da ecologia de transportes, desafios para a conservação da fauna, tá? Vai ter muito texto legal, tem muito artigo legal ali, que não é um livro para ler do começo ao fim, sabe? Você vai pincelar muita coisa ali, é um e-book bem que vai trazer um compilado de informações bem interessante ali. Perfeito. É isso aí mesmo, o Dimas já confirmou, mas eu estava com o episódio aberto aqui, a Suzana indicou o Fauna News e o Renktas nesse episódio, o site do Renktas. Mas vai lá, Aron. A minha, já que tá todo mundo na mesma pegada, vai ser, acho que, bem no tema também, minha indicação. É uma série documental do Netflix, não sei, acho que o Dimas até deve ter assistido já, que chama A Máfia dos Tigres. O título original é Tiger King, que era um maluco que ele chama Joe Exotic, que era o nome dele, que ele era dono de um zoológico com não sei quantas espécies de grandes felinos, né? Que o cara era um louco, né? Que ele sempre fez, tipo, fazer de tudo pra chamar atenção e querer ficar famoso e tal. Só que ele teve uma ativista animal, né? Que tava ameaçando os negócios dele, porque queria fechar o zoológico do cara, porque o cara traficava os animais e tal. E ele foi acusado a 21 anos de prisão porque ele encomendou o assassinato dessa ativista. Então é uma série bem louca, assim, que mostra essa submundo do tráfico animal, né? Loucura. Isso daí, esse caso aí já foi até no
foi pauta naquele episódio não, naquele podcast Modus Operandi até. Mas eu não assisti ainda, preciso pegar pra ver essa doideira aí. Beleza. Então é isso, né, galera? A gente vai chegando ao fim dessa conversa. Mais uma vez, reforço que todas as indicações estarão aí na descrição do episódio. Para quem se interessar, é só dar uma procuradinha aí. E antes da gente se despedir, é claro, quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado ao Dimas pela presença, por compartilhar tanto do conhecimento dele com a gente aqui. Foi um papo sensacional. Eu tenho certeza que voou para os ouvintes assim como voou para a gente aqui. Esse tempinho que ele disponibilizou, esse tempão, né? Meio de semana, à noite, no meio da correria, encontrar uma brecha aí pra gente. Então, Dimas, obrigado demais e pode contar sempre com a gente aí, qualquer parceria, ajuda com divulgação que vocês tiverem interesse, é só chamar a gente, que a gente está sempre de portas abertas. Legal, Flávio, valeu, Aron, agradece a Susan também. E, cara, a gente vai conversar mais ainda, a gente vai ver o que pode fazer em termos de parcerias, Fauna News, os Silvestres, com vocês aí. E a gente quebrar a cabeça, que eu tô aberto para tudo quanto é parceria, cara. Sabe, assim, o Fauna News, ele é um veículo que tá aí para iniciativas boas. Tá? A gente tá crescendo um pouquinho, trabalho de formiguinha, mas se a gente juntar várias formiguinhas, vira um formigueiro gigante, a gente faz estrago, cara. Então, é isso aí. Valeu pelo convite. Muito obrigado. As pessoas que estão aí, para você que tá me escutando, faunanews.com.br ou procurar o Silvestres no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de streaming, né, de áudio. A gente também está nas redes sociais aí, inclusive essa nova aí também. Vamos fazendo bagunça. Obrigadão pelo convite, estou sempre à disposição. Valeu, Dimas. E claro que a gente também vai deixar os links aí do Fauna News na descrição do episódio e do Silvestres também, que é o podcast, né? E é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Valeu, um abração. Até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação do nosso convidado Dimas Marques. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Dimas Marques, e a edição e arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.